Oi, gente, você está pensando em vir estudar em Portugal? Eu vim, né? Eu pensei em morar em Portugal e uma das formas de morar era através do visto de estudante. E hoje eu vou contar para vocês coisas que ninguém conta sobre estudar aqui. Vem comigo. Bem-vindos a este canal onde eu busco inspirar você, empoderar também, tá? Porque a vida de imigrante não é uma vida simples, não é uma vida fácil, não. É uma vida de muitas descobertas e a mudança não é só territorial. É uma mudança interna imensa que vai acontecer, então você tem que estar preparado, ó, de corpo, mente, coração, espírito e tudo. E aqui nesse canal eu busco inspirar vocês nessa jornada, né, nessa realidade que é. Eu vim com o visto de estudante porque foi o meio mais seguro, tá? Que eu encontrei. Hoje em dia em Portugal tá bem mais difícil vir de qualquer jeito e sem documento. Até para quem vem com documento, até para quem vem com visto, a gente recebe uma notícia pior que a outra aqui, tá? Depois das últimas eleições, partidos conservadores aí, anti-imigração. Então não tá fácil, não recomendo. Tenta viabilizar aí a melhor forma de você vir. Para tirar seu visto, você tem que estar no seu país de origem. Eu tirei o visto D4, eu falo sobre ele aqui na playlist imigração, eu falo sobre o checklist, sobre o que é necessário para o visto de estudante, quanto eu gastei, tá? E as etapas. Eu me inscrevi no mestrado e um dos pontos já que muita gente não conta é que o aluno internacional, ou seja, que não é aqui de Portugal, ele vai pagar mais caro que o aluno residente, né? Seja ele português ou aquele que já é um reconhecido como cidadão português. A cidadania portuguesa é um direito que você pode adquirir ao longo do tempo aqui, através da sua autorização de residência, do direito do Estatuto de Igualdade. Eu ainda não cheguei nessa etapa aqui na minha imigração, eu ainda estou aguardando chegar a minha autorização de residência. Fiz a entrevista faz uns 6 meses e aí eu venho contar para vocês maiores detalhes. Mas a questão é que quando eu me inscrevi para o mestrado, eu paguei pelo menos ali 1.000 euros a mais, tá? Eu e meus colegas imigrantes, a mais do que os nossos amigos que já eram portugueses. O que eu acho injusto, né? Principalmente visto que com o Brasil e outros países de língua portuguesa, como países do continente africano, Portugal tem uma dívida histórica a cumprir, né? Então, esse meio de entrada deveria sim ser mais facilitado e os tratados deveriam ter melhores acordos, mas na realidade não é assim que funciona. E muitos aqui nem entendem muito bem sobre a questão de reparação histórica e todo o impacto que isso tem para uma sociedade. Mas a nossa moeda vale 6 vezes menos, então já é difícil acessar os serviços de saúde, os cursos de formação, imagine pagando a mais, né? Então a gente tem realmente que se desdobrar, mas é possível, né? Tanto que muitos conseguem chegar. Outro ponto importante é que, por mais que a gente escolha Portugal, tendo em consideração de que é a mesma língua, que é o português, mas não é o mesmo português, né? A gente consegue compreender, obviamente, maior parte das questões, mas colocadas dentro dos diálogos, mas quando você fala de assuntos específicos, matérias específicas, meu curso de mestrado era em promoção da saúde, então, professores com diferentes personalidades. Os nossos professores da escola, inclusive, eram muito bons e tranquilos e até pacientes, relativamente, assim, em sua maioria, explicavam bem, mas a gente tem dificuldade de entender no início. Então, você vai ter que ter mais paciência e dedicação. Quando eles falam rápido, a gente entende menos. Tem palavras que são totalmente diferentes. Por exemplo, matéria, né? Era cadeira. Tem algumas pequenas diferentes, tipo equipe de saúde, né? Equipe era equipa. Outras que eu não vou lembrar aqui, eu vou ver se eu lembro e trago uma lista e deixo aqui para vocês de palavras um tanto diferentes, mas que a gente vai se habituando com o tempo, mas é preciso tempo e paciência para então se adequar e conseguir mesmo compreender melhor a forma que se fala. Inclusive, quando você vai apresentar trabalhos também, você tem que falar mais devagar, porque por mais que você fale português, o português brasileiro também é diferente e pode dificultar a compreensão dos seus colegas e professores.
Outro ponto importante para a gente citar para quem vem estudar aqui em Portugal, principalmente cursos de nível superior ou afins, né, mestrado, doutorado, é a intrínseca relação com o inglês, né? A gente está na Europa e para quem veio de um país como o meu, vindo do Brasil, o inglês ele não é tão inserido na nossa sociedade, poucas pessoas falam inglês, aquelas que pagam cursos por fora, a gente não tem oportunidade de praticar durante a vida, mas você chega aqui e realmente tem muitas aulas, eu tive aulas de direito e de muitas outras matérias em que o professor dava aula toda em inglês. E os alunos participavam e tudo, e assim, né, eu tentava captar o que era possível, passei nessas matérias, né, que foi assim, muito uma vitória muito grande para mim. Então, eu sempre falo que minha nota 7, minha nota 6, minha nota 8, assim, equivaliam 10, porque eu sei do esforço a mais, né, que eu tinha que fazer para conseguir me dar bem naquelas matérias, né, e compreender tudo. Então, o inglês vai ser algo que a gente vai ter que se deparar. Eu aprendi a fazer traduções ali no Google, tem uma ferramenta que você consegue traduzir arquivos, então todos os arquivos, artigos que era passado na aula, eu lia eles um pouco em inglês, mas para ganhar tempo eu também traduzia eles todo no Google Doc ali, no tradutor, e dá para fazer isso, tá? E aí você traduz todo o documento, por maior que ele seja, enfim, e lê ele em português. Outro ponto importante é a diferença cultural. Quando a gente fala de diferença cultural, tem muito lado bom nisso, mas não só lado bom. Quando você fala de diferença, também entra desafios. Então, sua mentalidade, sua forma de pensar acadêmica, para você pensar em trabalhos em grupo, projetos. Eu tive conflitos nos trabalhos em grupo, assim, eu via que a mentalidade era diferente, as minhas ideias pareciam muito inusitadas. Eu vejo o brasileiro como pessoas muito criativas, que vão além, né? A gente tinha umas matérias de comunicação e saúde, então minha forma de me comunicar com meus pacientes, clientes, população, comunidade é muito expressiva, é muito. Eu saio da formalidade, né? Eu tenho essa capacidade de sair da formalidade, e eu via que isso não era o comum, era até taxado de estranho e que eu não deveria rebaixar ali tanto as minhas ideias, como se fosse uma questão de rebaixar. Mas para mim, se comunicar bem com as pessoas, se comunicar bem em saúde, é conseguir falar a linguagem da forma que as pessoas falam, né? Então tem que saber falar uma língua formal e tem que saber falar uma língua coloquial também. E se é para jovem, você tem que aprender a falar gírias e tudo mais. E assim você consegue transmitir uma mensagem e gerar uma transformação de verdade. Mas eu tive muitos problemas relacionados a isso, então com esse tipo de conflito interpessoal, por questões culturais mesmo, que são mentalidades diferentes, né? E esse é o impacto que a gente vai ter que se adaptar e se ajustar conforme vai passando o nosso curso. E por último, eu queria citar um ponto muito importante que não tem como você comparar o desempenho de um aluno nacional, o desempenho de um aluno que nasceu aqui, cresceu, que já tem sua dificuldade, porque todo estudo tem sua dificuldade, mas ainda associado à vida de imigrante. Há muitas pessoas que estão largando o seu país, que não têm rede de apoio, que estão enfrentando barreiras culturais, barreiras linguísticas, barreiras emocionais. Então, a saúde mental do aluno que é imigrante é muito diferente. E a gente vê que tem muitas matérias que até abordam sobre isso, mas na prática não se tem essa empatia de fato, né, com os alunos que estão ali vivenciando um processo de adaptação e ao mesmo tempo tem que ir bem nas matérias, tem que se esforçar nos projetos. Muitos precisam trabalhar ao mesmo tempo, aí é outro ponto importante. Então, não tem herança, não tem mesada, enfim, ou mesmo os portugueses também trabalham muitas vezes fora, mas os trabalhos também são diferentes para quem é imigrante e está chegando. São muitos trabalhos braçais, pesados, que exigem muito do físico, né? Faz você viver com uma renda muito menor, às vezes, do que você estava acostumado no seu país, e ainda ter que estudar, e ainda ter que ser aprovado, né, nas matérias, nas cadeiras.
Então, são inúmeras barreiras que a gente tem que, né, ultrapassar. É possível, sim. Mais pra frente eu vou falar com vocês. O meu mestrado nesse momento ele tá trancado. Eu não sei se vou voltar. E vou trazer mais sobre isso no canal. É engraçado que, por coincidência ou não, os meus amigos também imigrantes trancaram e não conseguiram ir adiante na mesma velocidade que os colegas portugueses, justamente porque que as demandas não são equivalentes, né? Então, o imigrante, por si só, ele já está vivenciando uma jornada de mudança e cartaz e tudo extrema. Então, quando você pensa no estudo e que você pensa que vem acompanhado muito provavelmente de um trabalho também, não é tão simples assim, tá? Mas é isso, eu desejo força e sucesso para vocês. Não quero desmotivar ninguém, mas é importante para que você até não se sinta sozinho. Os desafios, eles são para todos. É uma escolha desafiadora essa que a gente fez, mas que tem muitos lados bons, e aqui no canal, nos shorts, quase diariamente, nos vídeos, eu tento mostrar também que é uma balança, né? E que também cabe a nós fazer com que seja uma experiência melhor. Tem e-book aqui, como Morar e Estudar em Portugal, onde eu coloco passo a passo, documentos, faculdades sugeridas, sugestões de lugares para morar e tudo mais. É um e-book bem legal, feito com muito carinho. E tem um novo e-book para você que é imigrante pobre, porque a maioria de nós cai alguns degraus aí na nossa classe e a gente tem que aprender a economizar, a gerar renda extra, enfim. E esse e-book Imigrante Pobre, ele tem mais de 100 páginas e tá incrível mesmo, cheio de dicas surpreendentes, como cuidar, tratamento de beleza, tratamento de saúde. Eu trabalho com tratamentos naturais, então coloquei tudo nesse e-book aí. Espero que possa contribuir com a jornada de vocês. Beijo de luz da lua e a gente se vê no próximo vídeo.